Eu disse ali naquele momento, me parece que é assim que eu opero em todos os livros, né? Um livro para mim é como um tabuleiro. A Verônica, né, que escreve ficção, a Verônica que pesquisa e a Verônica que faz curadoria é a mesma. Então é óbvio que tem uma promiscuidade entre essas áreas todas, né, e que eu acho uma promiscuidade muito salutar. E eu enfatizo essa promiscuidade, eu não paro, sabe, do tipo, não, agora eu estou escrevendo ficção e eu esqueço que eu sou pesquisadora, curadora, etc e tal. Não. Eu sou Verônica Stiger, sou professora, sou escritora, curadora independente, crítica de arte. Me formei aqui na URGS em jornalismo, né? Isso já faz um tempão. A formatura foi em janeiro de 1995, né? Então eu sou, de uma certa forma, uma cria da URGS. Meus pais se conheceram na faculdade de jornalismo, né? Então se conheceram na Fabico. Então, olha só, eu sou absolutamente cria, né? Quase que literal da Fabico, né? Então eu nasci, é como se eu tivesse nascido ali de uma certa forma. Então para mim foi quase que uma escolha natural, né? Então por ter esses pais jornalistas, eu convivi, claro, num círculo de jornalistas. Quando meus pais faziam jantares lá em casa, quem é que eles convidavam? Os amigos jornalistas, né? Então eu vivi nesse seio e para mim era, como eu disse, quase natural escolher o jornalismo, né? E me lembro também do meu pai me levar para a redação de jornal, eu pequena, ainda nessa época no Correio do Povo, né? Então era ainda com máquina de escrever, então aquela barulheira, a redação era barulhenta. Me lembro de que eles me botavam num cantinho para eu trabalhar, né? Me davam folha, me davam uma máquina, né? Para eu ali também escrever. Era o que eu gostava de fazer, eu gostava de estar em redação, né? Eu gostava dessa relação com a escrita, eu já sempre gostei de escrever, né? É engraçado que desde muito pequena, desde que eu aprendo a escrever, ler e escrever, eu gosto de escrever, né? E escrever ficção também. Então eu acho que foi um pouco por aí essa escolha para o jornalismo. Nas escolas que eu cursei, sempre tinha nas aulas de português, né, não só o treino para fazer dissertação, né, a dissertação para depois para o vestibular, etc. e tal, mas não só isso, nós tínhamos muito o incentivo para fazer textos ficcionais, né, então, ou seja, contos, etc. e tal, né, que eles nem chamavam de contos, né, era um texto ficcional, inventar história. Né, e eu gostava de inventar história, tanto que eu inventava não só as minhas, tinha amigas minhas que não gostavam de fazer isso, e eu fazia para todas elas, né, sem problema nenhum. Eu me lembro que eu me inscrevi no vestibular, tanto da URGS quanto da PUC, mas eu queria, na verdade, era passar na URGS, né? Então era a universidade em que os meus pais se formaram, aliás, a mesma faculdade que eu havia escolhido, né? Então para mim eu fiz um maior esforço que eu podia para passar na URGS, né? Então eu passei, o vestibular eu fiz em 90, né? Então eu entrei em 91. Em pouco tempo eu encontrei minha turma dentro da universidade. Encontrei, inclusive, eu acho que também é outro costume da família, né, encontrar o companheiro de vida na faculdade de jornalismo, né, porque foi aqui que eu encontrei o Eduardo Sterzi, que me acompanha até hoje. Nós começamos a namorar já no primeiro semestre, em 91. O Eduardo foi um grande parceiro, mas não só, né, vários outros colegas, né, a gente tinha um grupo, então a gente gostava de inventar coisas, né? Então tinha uma gráfica e a gente sabia que tinha uma certa dotação para fazer uma revista, né? Então a gente se juntou para fazer uma revista dos próprios alunos, né? Então editou, organizou esses textos, né? E publicou essas revistas, mas não só. Eu me lembro que uma outra vez encontramos material para exposição e a gente, caraca, nós podemos fazer uma exposição aqui no saguão da Fabico, né? Então a gente pegou esse material de exposição e inventamos uma exposição de arte. E foi divertido porque teve reação à exposição, reação negativa, né? Então começaram a publicar textos, né, que botavam na parede, ali no DCE, né, contra a exposição, né? Então a gente estava sempre inventando alguma coisa, né? Então aproveitava também as disciplinas para testar, para experimentar, né? Então, por exemplo, eu me lembro que a gente fez eu e o Eduardo, nós escrevemos uma radionovela
E aí chama os colegas, né, gravamos essa radionovela, né, eu me lembro que a trilha dela era o Emoções, do Roberto Carlos, porque era uma novela dramalhão, assim, né. Nós perdemos tudo isso, uma pena, né, a gente perdeu o roteiro, perdeu a gravação e ela chegou até a veicular. Me lembro que eu aproveitei muito essa possibilidade que a URGS tem, que é uma coisa fantástica, que é, nós tínhamos um número X de disciplinas obrigatórias para cursar, né? E também tínhamos que ter um número X de disciplinas optativas para preencher. E essas optativas a gente podia fazer em qualquer instituto da URGS, né? Desde que, claro, tinha que cuidar se tinha pré-requisito ou não. Então é assim também que eu vou fazer uma formação, toda a minha formação de História da Arte, né? Que na época o Instituto de Artes tinha 3 semestres de História da Arte, né? Então eu fiz toda a formação de História da Arte a partir dessas disciplinas optativas. Tanto eu quanto o Eduardo, a gente já tinha esse pé de interesse em outras artes, sejam as artes plásticas, artes visuais, seja a literatura, né? Então nós fizemos muitas disciplinas nesses outros institutos, nessas outras faculdades, né? Então fizemos tanto no IA como também no Instituto de Letras. E claro, aproveitávamos principalmente a carteirinha que dava acesso a todas as bibliotecas, né? E passávamos tardes nas bibliotecas, seja do IA, seja naquela grande biblioteca que tem no campus, né? No Campus Vale. Na nossa época, nós tínhamos muita carência de material. Por exemplo, as disciplinas que deveriam ser mais práticas, como as disciplinas de televisão, né? Essas outras que a gente tinha que colocar em prática esse treinamento de fazer reportagens televisivas, né, reportagens para rádio, etc. e tal, né, tinha uma carência de material, então era mais difícil. Eu acho que justamente em função dessa falta, né, que fazia com que a gente ativasse a imaginação, né, e buscasse fazer outras coisas. Para a minha geração, havia um professor que era fundamental, que era o Vladimir Ungaretti. Ele tinha entrado há pouco tempo na URGS, né, e era em torno dele que a gente agitava muitas coisas também. E era um professor que para nós foi muito inspirador, um professor fundamental, né, e ele fazia aulas diferentes. Eu me lembro, por exemplo, ele sempre era muito agitado, assim, falava muito rápido, tipo eu, assim, falar rápido, gesticulando, etc. Mas eu me lembro de um dia que ele chegou na aula e ele disse assim: hoje eu vou fazer uma aula lenta. E aí parou, né? E vamos fazer com lentidão. Ele sempre trazia muito material, trazia muitos jornais, muitos exemplos daquilo que estava saindo para nos mostrar, olha que legal essa maneira que se escreve, né? Olha que bacana essa reportagem. Prestem atenção como começa esse texto, né? Eu me lembro, por exemplo, do massacre do Carandiru. Eu me lembro dele trazer todos os jornais da época e mostrar como eles trataram aquele evento. Tinha esse outro olhar que é, percebam, prestem atenção como a imprensa lida com determinados fatos, né? Então isso era fundamental. Ou seja, ele também nos ensinava um olhar crítico em relação à imprensa. E isso para mim marcou para o resto da vida, né? Porque eu também dou aulas hoje em dia e eu acho que muito da preparação para as minhas aulas tem um fundamento nessas aulas do Ungaretti. Todas as críticas que hoje eu faço à imprensa, à grande imprensa, e a maneira como a imprensa lida com a política, por exemplo, né, hoje em dia, eu acho que vem muito daí, muito desse ensinamento que eu tinha nessas aulas, né. Tinha também a Ione Bentes, que nos dava aula de semiótica, né, e para mim ela foi fundamental, ela foi minha orientadora do TCC, né, da monografia, tanto minha quanto do Eduardo, né, ela foi minha orientadora e veio dela também um convite para fazer o mestrado na Unicinos, né, porque foi numa época em que ela também vai dar aula na Unicinos, né, e ela que me convida para dizer, não, vem para cá fazer o mestrado, né, então outra professora que para mim foi fundamental ali naquele momento, né. Nós éramos também alunos do Sérgio Caparelli, né, e eu me lembro lá no último semestre do Caparelli virar para mim e para o Eduardo, que a gente estava sempre junto, por isso que eu sempre falo a gente, nós, etc, né. Mas então, o Caparelli chegar assim no último semestre e dizer assim, vocês têm que fazer um mestrado. Esse incentivo do Caparelli para fazer um mestrado, né, vinha muito de uma percepção que ele tinha em relação a nós, que era
nós éramos também pesquisadores, né? Então isso vinha a partir dos trabalhos que nós estávamos entregando. Então um primeiro momento para mim foi fundamental esse convite da Ione, que eu fui fazer semiótica, né? E depois virou comunicação quando eu estava no meio do curso. Mas aí quando eu fui para lá eu já pensei em trabalhar artes visuais. Então eu estudei determinados personagens mitológicos na obra do Picasso, né? Então eu encarava também um artista assim, que é enciclopédico, né? Mas era uma fase específica e obras específicas que eu queria estudar ali. Aqueles 3 semestres de História da Arte já estavam fazendo seu efeito. Eu já tinha começado a trabalhar na Zero Hora nesse meio tempo. Quando eu vou fazer um mestrado, eu já estava no mercado de trabalho. Eu já havia feito um estágio na Rádio Gaúcha, né, já tinha ido, minha família nesse meio tempo foi para Florianópolis, e aí eu tinha feito lá também. Não era bem estágio, né, já era o trabalho mesmo, né, na televisão de lá, na RBS TV. Quando eu volto para Porto Alegre, eu trabalho na Zero Hora, né, então eu trabalho também no caderno de cultura, no segundo caderno. E ali eu me lembro de ter feito, isso para mim foi fundamental, ter feito a cobertura da primeira Bienal do Mercosul. Algo fundamental para a minha decisão. Não, é para as artes visuais que eu quero me voltar, né? E eu não desenho, não pinto nada, né? Era mais para teoria e crítica mesmo. E aí quando eu acabo o mestrado, a gente pensa em ir para São Paulo, fazer um doutorado em São Paulo, né? E aí eu escolho a USP, faço lá na USP em teoria e crítica da arte, né? Dentro da comunicação, a comunicação me persegue até a pós, né? E o Eduardo faz na Unicamp, né, em letras, né, em teoria literária. Então ali a gente divide, né, eu digo, fica mais claro o interesse do Eduardo pelas letras, pela literatura, né, e o meu na verdade que vai oscilar, né, entre esse interesse em teoria e crítica da arte e literatura, né, porque é justamente durante o doutorado que eu vou publicar meu primeiro livro de ficção. Em São Paulo, já fazendo doutorado, eu tinha 3 contos na gaveta, contos que eu mostrava para os amigos, né? Amigos que já tinham muito mais vontade de ser escritores, que pensavam em ser escritores, tinham feito a oficina do Assis Brasil, né? Então, ou seja, levavam um negócio a sério. E eu não, né? Mas eu tinha aqueles contos na gaveta e eles leram, né? Liam, faziam algumas observações, né? Mas nada assim muito a sério. Mas aí lá em São Paulo eu acabei conhecendo o que é hoje um grande amigo meu, Pádua Fernandes, é jurista, mas poeta, né, etc. E na época, ele era uma espécie de correspondente de uma revista portuguesa, uma revista online portuguesa chamada Ciberquiosque. E eu me lembro que por incentivo do Eduardo, o Eduardo dizia, mostra para o Pádua teus contos, né, mostra, não sei o quê, porque eles publicavam, né, também em ficção. E aí eu mostrei, ele gostou, ele disse, posso publicar na Ciberquiosque? Eu disse, pode, né? Você acha que presta para alguma coisa? Pode, porque assim, superego eu perdi em algum lugar do passado, né? Então, quer mostrar? Pode mostrar, não tem problema nenhum. E aí demorou um pouco para sair, eu já tinha um 4º conto, né? Então ele publicou 4 contos, tinha que botar alguma coisa, eu disse, esses contos fazem parte do livro inédito, né? E eu já dava o nome do livro, né? O Trágico e Outras Comédias. E mandei, eu só tinha aqueles 4 contos. Só que no que eu mandei, eu me lembro do Pádua nos ligar e dizer assim, os portugueses querem ter o livro, porque o site era organizado por 2 editoras portuguesas, a Cotovia e a Ângelos Novos. E o pessoal da Ângelos Novos queria publicar meu livro, né? O livro que eu dizia, o livro inédito. E eu não tinha o livro. E aí eu pedi para eles, vocês me dão um mês para eu revisar o livro, né? Óbvio que eu não ia dizer que eu não tinha o livro, não ia perder essa chance de publicar em Portugal, né? E aí eles me deram esse 1 mês, por sorte eu estava com bolsa de doutorado, fazendo ainda as disciplinas, não ainda centrada na tese, eram os primeiros semestres. Eu parei esse mês para escrever o livro, né? Então para pegar aqueles contos, né, algumas anotações que eu tinha e desenvolver, né? E eu nunca tive uma resposta tão rápida de uma editora, né? Eu mandei para eles, no dia seguinte eles mandaram dizendo aprovamos o teu livro, por unanimidade, né? E aí foi assim que eu acabei me tornando escritora, né, e publicando o primeiro livro em Portugal.
Nos meus livros ficcionais, principalmente no método de construção dos livros, há muito de um tomar emprestado um método de construção que é caro às artes visuais, né? Principalmente modernas e contemporâneas, né? Então, de apropriação, citação descontextualizada, descontextualizar a citação, levar para um outro lado, o jogo com as imagens, imagem e palavra. Estou vendo que você está com o Oppisanis Viata no colo, né? E o Oppisanis Viata, por exemplo, é um livro que ele é cheio de imagens, mas essas imagens não são meras ilustrações, não é para ficar bonitinho. Elas ajudam a criar o contexto da história. Eu acabo usando as imagens como também um recurso narrativo. A gente pega o livro, né, o Oppisanis Viata, ele começa com imagens. Ali a gente tem o contexto de onde é que ele começa, que imagens são essas? Então são imagens antigas de Varsóvia, né, para situar o livro, que eu queria que ele se passasse às vésperas da Segunda Guerra Mundial, e aí passa até por uma imagem de navio, e aí finalmente entra o livro, como uma abertura quase cinematográfica, né, que ele começa com as imagens, sabe aqueles filmes que tem uma espécie de prólogo, né, antes de abrir os letreiros, etc., né, então tem as imagens, essas imagens para dar o lugar, situar o leitor, então o leitor vai passeando, ele olha, claro que eu imagino que o leitor não reconheça imediatamente Varsóvia, mas eu sei que é Varsóvia, pelo menos ele vai reconhecer que, opa, tem um lugar aqui, que lugar é esse? Eu quero que ele pense, né? Como eu disse, eu convido o leitor para trabalhar comigo. Folheando, ele vai ver que tem umas cartas, tem a carta do médico para o Opałka, que é o protagonista, né? Que é um polonês, né? Tá aí o nome, aí a gente entende também esse título em polonês, porque o personagem é polonês. Aí, finalmente, entra o letreiro. Né, o letreiro é o nome do livro. Oppisanis Viata, Veronique Stiger, né, tipo os créditos. Né? E o livro é um pouco espelhado, porque se ele começou com imagem, ele termina com imagem também. Porque ela também vai dar o contexto de onde é que chega, porque é um livro de viagem, né, nessa viagem de volta, do Opałka de volta ao Brasil. Mas para que parte específica do Brasil ele vai? Né, essas imagens finais que dão essa ideia. Né, e de onde é que elas são? De Manaus. Então a gente abre o livro com imagens de Varsóvia, termina com imagens de Manaus, né? E ao longo do livro tem uma série de outras imagens, né? Cartões postais do navio, anúncios de jornal, que eu queria que o leitor imaginasse que fosse como imagens que vinham sendo recolhidas pelo próprio Opałka ao longo do livro. E elas ficam no meio ali, porque era como... Sabe quando a gente está em viagem, a gente vai guardando as coisas no livro que está na mão, né? Ou no caderno, no diário, no que seja. Oppisanis Viata era como se chamava o livro do Marco Polo, em polonês, né? Como eles traduzem o livro do Marco Polo, que aqui no Brasil tem várias traduções, né? Ou é o livro das maravilhas, ou o livro das viagens, né? Aquele livro das viagens do Marco Polo. Em italiano, no original, é Il Milione. Então, em polonês, eles traduzem como Oppisanis Viata, né? Que quer dizer descrição do mundo. Né? Que é lindo isso. Como eu disse, né? Eu nunca separo a pesquisadora da ficcionista, etc. e tal. E aí, como é que eu estava pesquisando, por exemplo? Né? Era uma época que tinha o Orkut. Vocês nem devem saber o que é isso. Mas tinha um Orkut nessas redes sociais. E aí, em vez de eu procurar, por exemplo, o que é Oppisanis Viata num dicionário, que em 2 segundos eu descobriria o que era Oppisanis Viata, né? Mas como é que eu vou fazer essa pesquisa? Eu vou fazer esse caminho de ficcionista, né? Eu faço um caminho contrário do atalho, né? Então é seguir um caminho ou outro porque eu acabo me divertindo no meio desse... me perder mesmo nos bosques da ficção. Né? Então eu entrei no Orkut, numa comunidade polonesa, né? Então ali eu conversava com os poloneses para saber o que era, etc. e tal. Então foi pelo caminho torto e de propósito por esse caminho torto que eu chegava às respostas, que eu poderia obter rapidamente num dicionário. Mas ia ser muito sem graça, eu já estaria ali, eu perderia todo esse contato no meio do caminho. O Eduardo, me vendo trabalhar assim, ele me perguntou, por que tu não faz um romance que começa na Polônia e termina na Amazônia? Eu disse, pá, adorei a ideia. Eu me lembro que ele me perguntou isso, eu virei para ele e disse, já tenho até título, vai se chamar Oppisanis Viata. E aí... né? Você sabe, se a gente tem título, a gente tem praticamente tudo, né? O resto é um detalhe.
desde o princípio dessas minhas pesquisas mais acadêmicas, né, eu acho que já se abre ali a possibilidade para o diálogo com outros campos, né, e aí isso só piora, né, ao longo da vida, né, porque só se acirra mais, né, então cada vez outras disciplinas a mais eu trago, a antropologia vem em seguida. Olha, eu acho que a maior característica é a experimentação, a vontade de experimentar. E experimentar significa experimentar com as diversas, não só os gêneros literários, né, que a gente pode pensar poesia, drama, narrativa longa, narrativa curta, né, então, ou seja, o romance, o conto, etc. Mas eu até desdobraria isso e diria até com as formas literárias. Quando eu escrevo um livro, eu nunca estou preocupada qual é o gênero que ele vai ter. Essa não é uma preocupação minha, né, é uma preocupação que é uma preocupação da crítica. Preciso classificar esse livro e, principalmente, do bibliotecário ou da bibliotecária da Biblioteca Nacional, que precisa dar o ISBN, né? E ela precisa classificar, né? Onde é que a gente vai botar esse livro? O livro, para mim, é como um tabuleiro de jogo, né? Quando eu falei um tabuleiro, eu pensei o tabuleiro de damas, tabuleiro de xadrez, um tabuleiro, em que eu, como autora, coloquei algumas peças, dispus ali as peças. E eu chamo o leitor para vir jogar comigo, movimentar essas peças, né? Trazer as peças dele e movimentar essas peças comigo. É possível ensinar alguém a escrever? Não sei. Eu acho que o mais importante de tudo é ser um grande leitor. Quando eu digo um leitor, é um leitor chato, sabe? É um leitor curioso. Para mim não tem como mais eu ler sem sublinhar, sem me encantar com como uma frase é construída, sem prestar atenção naquela maneira, né, como o autor desenrola aquela história, né? Então eu acho que, antes de tudo, ser um leitor, né? E ser um leitor nesse sentido, um leitor curioso, um leitor que presta atenção, né? Esse é o meu primeiro conselho. E o segundo conselho para aquele que quer publicar, quer mesmo se transformar em escritor e publicar, etc. e tal, o conselho é ir publicando, né? Vai publicando em revistas, né? Agora tem muitas revistas online, publicando textos, inscrevendo em concursos, né? Uma série de concursos para originais, como, por exemplo, o Prêmio Sesc, né, de literatura. Isso quando tiver já um material grande, né, que dê para publicar. Então eu acho que vai por aí os meus conselhos. Não ter pressa, né? A pressa é sempre inimiga. Eu ia completar inimiga da perfeição, mas aí também, quando que a gente vai saber, então preciso estar perfeito? Não, a gente... O Borges diz, o conceito de texto definitivo se deve à religião ou ao cansaço, né? Chega uma hora a gente encheu o saco, não tem mais o que fazer, é aquilo que é possível fazer naquele momento. E aí entrega, né? Entrega o texto, mas sem ter afobação, né? Porque eu acho que o mais importante é trabalhar da maneira como a pessoa quer trabalhar determinado texto e depois pensar em ir publicando, né? Foi assim que eu fiz, publiquei naquela Cyberquiosque, fui publicando nas revistas da época, né, que tinha.